A graça e a paz, meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém? É uma alegria encontrar todos vocês essa manhã na casa do Senhor. E durante esse mês de maio nós iremos meditar sobre alguns temas relacionados à família, tanto nas quintas-feiras, já iniciamos quinta-feira passada, aqui com o reverendo Jadson Cunha, que falou sobre o pacto na família, e também aos domingos pela manhã nós traremos alguns estudos. Os irmãos já devem ter visto aí na programação. E eu fiquei com a responsabilidade de trazer a palavra hoje pela manhã e de hoje a 8, no próximo domingo, sobre basicamente uma cosmovisão bíblica acerca do namoro, da preparação para o casamento. E eu quero iniciar pedindo a vocês que abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos de 4 a 6. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 4 a 6. Vamos fazer essa leitura todos juntos. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículos de 4 a 6, leitura em uníssono. Todos encontraram? Amém? Vamos ler? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nesse instante nós rogamos ao Senhor o teu auxílio, a tua bênção sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos, ó Pai, a nossa necessidade da tua orientação, da ação do teu Espírito nas nossas vidas para entendermos a tua palavra. E é isso que nós te pedimos nessa manhã, iluminação vinda do teu Espírito, do Senhor mesmo, para que possamos não apenas compreender mentalmente a tua palavra, mas para que ela, de fato, transforme as nossas vidas e mude a nossa forma de pensar, a nossa forma de conceber a nossa própria vida. É o que nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, ele teve que lidar com alguns problemas em relação àquela igreja, e um dos problemas com o qual ele precisou lidar era o fato de que havia perseguidores do apóstolo Paulo naquela igreja. Havia falsos mestres na igreja de Corinto que basicamente tentavam desacreditar a autoridade apostólica de Paulo e dos outros apóstolos também. E uma das acusações que os falsos mestres faziam em relação ao apóstolo Paulo é que ele se usava de armas que eles chamavam de carnais. E existe alguma discussão sobre o que isso significa, mas é possível que, da parte dos gregos, Paulo fosse acusado de não ter uma boa eloquência. Paulo era acusado pelos seus opositores de origem grega de não ser um bom orador, de não ser alguém que falava com eloquência. Em relação aos seus opositores judeus, é muito provável que alguns deles o acusassem de que Paulo era um pregador carnal, de que ele não era um verdadeiro apóstolo, porque ele não tinha o costume de praticar milagres. É bem verdade que no livro de Atos nós vemos que, de uma certa maneira, Paulo praticou alguns milagres. As pessoas pegavam um lenço, pertencia a Paulo, e aquilo produziu alguns milagres, mas provavelmente isso não era uma grande marca do seu ministério, e talvez alguns opositores diziam que ele era um líder carnal. Ainda não. Pode passar. E respondendo, portanto, a esses opositores, Paulo vai, aqui nos versículos de 1 a 12 do capítulo 10 de 2 Coríntios, dizer que as armas dos apóstolos não eram armas carnais, como os seus opositores diziam, mas eram armas espirituais. Ele vai falar aqui, a grande tese do apóstolo Paulo nessa perícope é que o ministério apostólico ele era apoiado pelo poder do próprio Deus. E era isso que confirmava aqueles homens como apóstolos. Por isso ele vai dizer aí no versículo 4 que as suas armas não eram carnais, não eram armas que vinham dos homens. No versículo 3, ele reconhece que os apóstolos andavam na carne, mas isso significa que os apóstolos estavam em condição de homens caídos. Andar na carne, nesse versículo, significa isso. Entretanto, as suas armas não eram carnais, e sim
poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Paulo, portanto, está apelando para o poder divino que acompanhava o ministério dos verdadeiros apóstolos. Aqueles apóstolos, eles se utilizaram de armas não carnais, mas de armas verdadeiramente poderosas, a pregação do Evangelho. Então, Paulo apela para a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho era a arma espiritual e não carnal, da qual os apóstolos se valiam para o seu ministério, para confirmar a sua autoridade. E com essas armas, com a pregação do Evangelho, uma arma espiritual, eles apresentaram o conhecimento de Deus que destrói as fortalezas dos falsos ensinos humanos. Se você olhar aí para o versículo 5, aliás, versículo 4, Paulo vai dizer que estas armas poderosas em Deus são poderosas para destruir fortalezas, anulando nós, os apóstolos, sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Paulo está usando aqui, meus irmãos, uma linguagem militar. A palavra aí que é traduzida como altivez, no versículo 5, ela pode ser traduzida literalmente como torre. Alguns comentaristas dizem isso, que a palavra pode ser traduzida também como torre. A ideia que Paulo está trazendo aqui é que a nossa mente, antes de Cristo Jesus, estava encerrada, estava presa em torres, em fortalezas dos sofismas. Os sofismas são falsas assertivas filosóficas, são erros, são enganações. Ou seja, antes de Cristo, nós pensávamos de uma maneira errada, porque a nossa mente estava presa, estava encerrada em fortalezas e torres do pecado. Mas a pregação do Evangelho, a arma espiritual da qual os apóstolos dispunham, a pregação do Evangelho libertou a nossa mente e nos deu uma nova forma de pensar. É por isso que no final do versículo 5 ele vai dizer que é a pregação do Evangelho que leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Assim, meus irmãos, a pregação do Evangelho ela nos dá uma nova mente. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós recebemos a mente de Cristo. Uma nova maneira de pensar, na qual todos os pensamentos são levados cativos a Cristo. Tudo que nós pensamos, toda a nossa maneira de pensar, toda a nossa cosmovisão é cativa de Cristo, porque o Evangelho é poderoso para nos fazer obedientes a Cristo Jesus. E o versículo 6 aí, Paulo vai tratar de algo muito específico do seu contexto, porque ele está manifestando o seu desejo de exercer a disciplina sobre os falsos mestres, mas esse versículo nos transmite algo interessante, é que quando nós nos submetemos, quando a nossa mente é submetida a Cristo Jesus, o nosso pecado, ele é rechaçado. É isso que Paulo está dizendo. Ele iria punir a desobediência na igreja de Corinto quando a submissão daqueles crentes fosse completa. Quando a nossa submissão a Cristo Jesus, a nossa submissão da nossa mente a Cristo é completa, então nós punimos o pecado que há em nós. Nós vamos abandonando os nossos pecados porque vamos nos apercebendo deles. O conhecimento de Deus, portanto, produz submissão, que conduz todo o pensamento à obediência de Cristo e rechaça toda forma de desobediência. Eu queria começar trazendo essa palavra porque o tema, irmãos, que nós iremos estudar hoje, a questão do namoro, é um tema em que nós precisamos bastante lidar com essa questão. Porque isso não é automático. Quando a gente se converte, a gente não começa a pensar exatamente como um cristão da noite para o dia. É um processo que muitas vezes demora anos. Ao longo da nossa caminhada cristã, nós vamos nos apercebendo daquilo que o mundo nos ensinou, daquilo que nós aprendemos errado, e nós vamos, à medida em que nós conhecemos a palavra, abandonando aquilo que nós havíamos aprendido antes, a nossa lição anterior, e que nós agora entendemos que ela não condiz muito com o que a palavra de Deus diz. Irmãos, começando a falar de maneira um pouco mais detida ao assunto, eu penso que a forma como nós encaramos, mesmo nós, cristãos, evangélicos, a figura do que nós chamamos de namoro, não difere em quase nada daquilo que o mundo também acredita. E você precisa reconhecer isso. Basicamente,
aquilo que nós cremos de maneira comum em relação ao que o mundo crê sobre namoro, a única diferença básica é a nossa crença de que o sexo é proibido antes do casamento. Essa é basicamente a única diferença que os cristãos modernos concebem em relação ao que o mundo entende. Todo o resto nós aprendemos e nós temos como correto, não porque as Escrituras nos ensinaram, mas porque a cultura nos ensinou. E nesse ponto nós precisamos de fato reconhecer o nosso pecado, porque as gerações que vieram antes de nós também nos ensinaram assim. Muitas das coisas que nós vamos ver hoje, que a Bíblia nos diz, nós aprendemos de outra forma, muitas vezes, na igreja, de pessoas da igreja. Perceba então como há um desafio para nós de fato levarmos cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Ainda que isso implique, meus irmãos, em nós rejeitarmos coisas que nós pensamos a nossa vida inteira que eram normais, que é assim mesmo. Coisas que talvez nós nunca questionamos. Então, Lucas já colocou aí, eu quero apresentar para vocês o nosso fluxograma. O caminho que nós vamos percorrer. São 3 pontos. Na verdade, hoje nós vamos ver só os 2 primeiros. O terceiro ponto é o estudo da semana que vem. E primeiro eu quero trazer um contraponto para vocês sobre a ideia de namoro e a ideia de preparação para o casamento. Quero trabalhar um pouco isso com vocês. E depois trabalhar 3 princípios aplicáveis àquilo que nós chamamos de namoro. Certo? Então eu só queria esclarecer que quem quiser fazer um comentário, alguma contribuição, pode fazer. Pode levantar a mão e fazer. Mas quem tiver alguma pergunta, eu queria que deixasse para o final. Certo? Eu vou reduzir, não vai ser muito longo, mas quem tiver alguma pergunta, eu peço a você que anote, não esqueça e faça no final. Eu vou abrir um momento para perguntas. Por quê? Porque esse tema vai tratar de algumas questões que talvez demandem tempo para explicar. Algumas questões até que podem suscitar muitas dúvidas ou até polêmicas. Então, há o risco de que eu tenha que interromper muito tempo o estudo e talvez perder o fio da meada. Então, no final, eu vou abrir para perguntas se alguém tiver. Tá certo? Então, primeira coisa, namoro versus preparação para o casamento. Antes de Lucas passar o próximo slide, eu queria trabalhar um pouco da etimologia dessas palavras, para a gente começar a entender do que é que eu vou falar. Pode passar, Lucas, por favor. Vejam só. A palavra casamento, ela vem do latim casamentum, que significa literalmente terreno com casa. É daí que vem aquele ditado que quem casa, quer casa, né? Porque casamento, etimologicamente, significa terreno com casa. Ela está ligada à ideia de estabilidade, do indivíduo que compra um terreno, faz ali uma casa e se prepara para constituir a sua família naquele lugar. A palavra esposo vem do latim spondere, que significa ligar-se. E por outro lado, é até engraçado isso, é que a palavra esposa em espanhol também significa algema. Então o Islã é a minha algema, né? Porque eu estou literalmente preso. Mas eu quero que vocês percebam que, etimologicamente, a palavra casamento e esposo e esposa sempre estiveram ligadas à ideia de vínculo, compromisso, aliança. Coisas que permanecem, coisas firmes. Na Roma Antiga, a noiva era chamada de sponsa. Veja que parece muito com esposa, a prometida. Ou seja, noiva na Roma Antiga significa literalmente a pessoa que estava se preparando para ser uma esposa. É interessante que a palavra noivo e a palavra noiva vem do latim novus, que significa novo. Então o noivo na Roma Antiga, na língua latina, significava o homem novo, o homem jovem. E a noiva era a mulher jovem. Mas não jovem no sentido em que a nossa modernidade concebe. Porque qual era o contrário de noivo? Qual era o contrário de homos novos, né? Homem novo? Era o homem velho. E o contrário de noiva na língua latina era a mulher velha. E o que era, com todo respeito, o que era a mulher velha? Era aquela mulher que havia, segundo a cultura da época, passado da idade de se casar. Por isso o noivo, a noiva, na língua latina, era aquela pessoa que havia superado a infância e havia atingido uma idade em que ela estava apta para se casar. O noivo, etimologicamente falando, é o indivíduo que está pronto para se casar. A noiva, igualmente.
No passado, isso aqui é uma coisa mais da nossa língua mesmo, não era raro que noivo ou noiva fossem chamados de pretendentes. E o que é um pretendente? O que é o pretendente? Pretendente é aquele que pretende a algo, que almeja algo. O que é que eu quero dizer com isso? É que durante toda a história da humanidade, o processo que acaba no casamento era visto como um processo que tem como seu objetivo final e declarado o casamento. E se nós voltarmos 50, 60, 70 anos, nós vamos ver que era assim. Principalmente aqui no interior do Nordeste, a gente vai ter isso ainda muito claro. É só você procurar alguns dos irmãos mais antigos e você vai ver que era isso. A figura do namoro, como nós entendemos, ela não tem mais do que 100 anos. Ao menos como ela é chamada hoje. O que existia em épocas anteriores, na verdade, era muito mais o que se chamava de cortejo. O indivíduo aproximava-se de uma moça que ele entendia que ele gostaria de se casar com ela, e desde o primeiro instante ficava muito claro que a intenção daquele rapaz era casar-se com aquela mulher e vice-versa. Esse processo entre a solteirice e o casamento, ele sempre, em toda a história da humanidade, foi visto como algo declaradamente preparatório para o casamento. Próximo slide aí, Lucas. Eu fiz uma pesquisa ontem, em um site em inglês, sobre algumas palavras que são usadas para se referir a esse processo de cortejo ou namoro na língua inglesa. E a primeira palavra que aparece na literatura inglesa para se referir a esse processo é essa palavra aí em cima, né? Courtship, olha. Que significa literalmente cortejo. Perceba aí que o prefixo é a palavra court, né? Que significa corte. Cortejo é fazer a corte. E essa é uma expressão muito antiga, mas se você assistir algum filme bastante antigo ou conversar com alguém bastante antigo, você ainda vai encontrar essa expressão. Ó, fulano de tal está fazendo a corte. O que era fazer a corte? Era se apresentar, geralmente o homem se apresentava para uma moça como um bom partido, né? Existia essa expressão. Então o indivíduo pedia permissão ao pai da menina para fazer a corte. Durante aquele processo, que em geral era rápido, ele ia mostrar as suas habilidades, iria se apresentar, iria tentar convencer aquela moça e a família dela de que ele é um bom partido, de que ele era um homem que tinha condições de ser um bom marido. Essa é a primeira palavra que aparece para designar esse processo na língua inglesa. Só que aí, agora, veja as outras. À medida em que o tempo foi passando, veja como a própria palavra foi mudada. Depois apareceu a palavra flirt, aí, né? Flerte. É interessante que essa palavra significa literalmente flertar, ou, em outras palavras, paquerar. Só que existe uma diferença. Entre os séculos 16 e 17, na literatura inglesa, essa palavra, ela geralmente era utilizada para se referir a mulheres de baixa moral. Por exemplo, nos escritos de William Shakespeare, é exatamente a esse tipo de pessoas, a esse tipo de figura que essa figura era usada, que essa palavra era usada. Mas hoje, na língua inglesa, ela é usada para designar simplesmente um namoro. Isso nos faz perceber uma outra coisa que nós perdemos ao longo do tempo, e que as gerações antigas tinham isso muito mais forte. Em tempos passados, era absolutamente inconcebível, em qualquer cultura, principalmente no mundo ocidental, que uma mulher tomasse a iniciativa de iniciar um relacionamento com um homem. Pode ver que se você for conversar com alguém da geração mais antiga, você vai ver isso. Os nossos avós, nossos bisavós tinham isso muito forte. Olha, é responsabilidade do homem tomar a iniciativa de iniciar um cortejo, um relacionamento, um namoro. Mulheres que faziam isso eram mal vistas. Mas a nossa cultura tomou essa palavra e agora aplicou aos dois lados. De modo que as pessoas hoje, meus irmãos, e mesmo na igreja, têm isso muitas vezes como normal. Mas se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que isso, na verdade, não é normal. Só há um texto nas Escrituras onde uma mulher é descrita buscando um homem, indo atrás de um homem. É Provérbios capítulo 7, onde é descrita a mulher adúltera. Só há esse texto. Talvez não foi assim que você aprendeu.
Mas o que é que o Evangelho faz conosco? Ele toma o nosso pensamento e leva cativo a Cristo. Depois disso, veja quais são as palavras que começaram a significar namoro em inglês. Primeiro aí, essa expressão aí, be in a relationship, né? Estar em um relacionamento. Veja que o verbo be significa estar. Veja que a ideia antiga de cortejo, de noivo, daquele que está se preparando para o casamento, foi substituída por alguém que simplesmente está em um relacionamento. E hoje em dia, quando você vai criar uma conta em uma rede social, quando aparece lá o seu estado, uma das opções é estar em um relacionamento aberto. Não é? Ou então, sério. Mas está em um relacionamento. Está hoje. Amanhã, Deus é que sabe, né? Que seja eterno enquanto dure. O pessoal usa até essa expressão, né? Outra palavra que é usada é date, que significa literalmente data, mas na língua inglesa aparece como encontro. E se você assistir qualquer série juvenil americana aí, Friends ou qualquer outra coisa, ou filmes americanos legendados, você vai perceber que essa palavra é muito usada. Então a pessoa está saindo com alguém, ela está tendo encontros com alguém. O americano tem muito essa cultura de sair, né? Ele tem muito isso. Então, essa é uma das palavras que é usada para namoro em inglês. Outra palavra, go out, sair. A mesma ideia de encontro. Como se chama uma namorada ou um namorado em inglês? A namorada é chamada de girlfriend e o namorado, boyfriend. Agora, o que é que significa boy? Chaves diria que é boi, né? Mas significa garoto e friend, amigo. Vejam só, aparentemente é inofensivo, mas a própria palavra, ela nos dá meio que uma indicação do que, na verdade, namoro significa nos nossos dias. São crianças, um garoto, uma garota, que estão vivendo ali uma amizade. Eu quero que você perceba, eu vou falar lá na frente, que o importante, meus irmãos, não é a nomenclatura, mas sim a coisa em si. Mas a gente percebe pelo próprio nome o que é que significa hoje em dia. E o namoro, nos nossos dias, mesmo no contexto da igreja, tem sido exatamente isso. Um garoto, uma garota, pessoas que acabaram de sair da infância e que enjoaram dos seus brinquedos antigos e eles agora vão brincar com um novo brinquedo, que é o corpo do outro. Outra palavra é lover, amante, em inglês. Então, eu quero que vocês percebam que o modo como se referia a esse processo na antiguidade, ele traduzia o que de fato a coisa era. Era uma preparação séria, feita por pessoas adultas para o casamento. Mas nos nossos dias, as próprias palavras que são usadas, tanto em inglês como em português, nos mostram que a antiga instituição que era chamada de cortejo transformou-se em, na verdade, uma recreação para pré-adolescentes, para adolescentes brincarem de serem adultos. De onde é que vem a palavra namoro? Namoro vem da expressão espanhola estar em amor, estar en amor, de onde vem enamorado. Ou seja, quem está namorando é aquele que está enamorado, está apaixonado. E com isso eu não estou dizendo que o sentimento não é importante, ou que estar apaixonado por alguém é algo necessariamente ruim. Não, não é. É só você ler o livro de Cantares que você vai ver que não é. Mas o ponto é qual é o centro. Na antiguidade, o centro do relacionamento pré-marital era o compromisso. Era a intenção de obter um casamento, de formar uma aliança. As palavras traduziam isso. Mas nos nossos dias, qual é o centro hoje? É simplesmente o sentimento. É estar enamorado de alguém, é estar com alguém, é ter bons momentos, é sair, é tomar um lanche. E é basicamente isso. É basicamente, irmãos, uma brincadeira de crianças que querem ser adultos. Pode passar aí, Lucas? Então eu fiz aí um comparativo aí entre a ideia de namoro nos nossos dias e a ideia antiga de preparação para o casamento. E o que nós percebemos aqui nos nossos dias, a ideia de namoro, primeiro, está relacionada à adolescência. É uma ideia relacionada a adolescentes, a pessoas que não são, ou pelo menos dizem não ser, mais crianças, mas também não são adultos. São adolescentes, estão no limbo, enquanto que a preparação para o casamento estava vinculada a pessoas adultas, pessoas da idade adulta. A ideia moderna do namoro está desvinculada de objetivos, enquanto que
a preparação para o casamento antiga envolvia o ser pretendente a algo, pretender ao casamento. O namoro está ligado na nossa cultura à volatilidade. O indivíduo namora com um hoje, com o outro daqui a um tempo. Não é raro nós encontrarmos, e meus irmãos, eu digo isso sem nenhum tipo de arrogância, mas não é raro nós encontrarmos, mesmo no contexto da igreja, pessoas que passam por vários relacionamentos antes de se casar. Está ligado à volatilidade. Eu estou com a pessoa hoje, der certo, se não der, namoro é muito fácil de terminar. A preparação para o casamento estava ligada ao vínculo, ao compromisso que a pessoa assumia. Nos tempos antigos, se um homem firmasse um compromisso com a mulher, fosse lá na casa, pedisse ao pai para começar a fazer o cortejo, preparar para o casamento, se ele desistisse sem razão aparente, ele era mal visto. Ele seria criticado na sociedade. A ideia moderna do namoro está ligada à diversão e ao sentimentalismo, enquanto que a antiga preparação para o casamento apontava muito mais para as responsabilidades. O namoro moderno é indefinido. Quanto tempo dura? 5, 6, 7, 10 anos. Eternamente. Eternos namorados, tem até essa expressão, né? A preparação para o casamento antiga era necessariamente transitória. O indivíduo começava dizendo, minha intenção é casar. Em um breve tempo. Isso envolve algumas outras coisas que eu vou falar lá na frente, certo? A ideia moderna do namoro traz a questão de liberdades. Isso é uma coisa que eu vou falar mais semana que vem. Basicamente, essa figura do namoro foi uma coisa que a cultura moderna criou para que as pessoas tenham, entre aspas, direitos que são próprios do casamento, mas sem as responsabilidades que são próprias do casamento. A ideia antiga da preparação para o casamento estava ligada a restrições. Como era que acontecia o cortejo? Alguns de vocês podem estar me achando o maior dinossauro do mundo, mas você não pode negar que era assim. E que foi assim por milhares de anos. Como era o cortejo antigo? O indivíduo visitava a menina onde? Na casa do pai. Ficavam aonde? Numa sala. E de vez em quando o pai passava com a calibre 12. Mas fazia o mesmo. Isso. Ou então mandava aquele irmão bem prego, pequeno, que ficava lá falando alguma besteira, né? Necessariamente eu acho que tem que ser assim? Não. Mas você não pode negar que sempre foi assim. E de 100 anos para cá, numa cultura que não conhece o Evangelho, isso mudou. Você não pode negar que foi isso que aconteceu. Agora, irmãos, vejam. Eu quero deixar isso muito claro, ainda bem que está gravando. Com tudo isso, eu não estou dizendo, preste bem atenção, eu não estou dizendo que namorar é pecado. Eu seria um hipócrita se eu dissesse isso. Eu não estou dizendo que quem namora está pecando. Porque o importante não é a nomenclatura. Você pode usar essa nomenclatura. O problema é o conteúdo. Você pode usar a nomenclatura namoro, mas o conteúdo disso tem que estar mais próximo disso aqui do que daquilo. Porque isso aqui, nós vamos ver agora, está muito mais próximo do que o que a Bíblia ensina e é provado, é testado por séculos de experiência humana, especialmente no Ocidente, enquanto que aquilo ali é produto de uma cultura pós-moderna, ateísta, evolucionista. Os irmãos entendem isso? Eu não estou, portanto, demonizando a figura do namoro, mas eu estou dizendo que ele é chamado assim, as palavras que designam esse instituto são essas palavras, porque elas significam estas coisas. De modo que você pode chamar dessa maneira, de namoro, mas o conteúdo disso precisa estar mais próximo do outro lado. Precisa estar mais próximo daquilo que a Bíblia ensina sobre o processo pré-marital. Então eu queria trabalhar hoje. Não sei até que horas eu tenho, mas não vai demorar tanto. Até 11, né, Valdir? Bom, o pastor Paul Washer, ele chama esse instituto moderno do namoro de namoro recreativo. E Paul Washer, às vezes, ele é bastante específico, às vezes até corta algumas coisas, mas só para os irmãos perceberem, ele fala que na igreja dele, quando um
um casal de dois jovens aparecem juntos, né? Aparecem namorando, ele já pergunta na bucha, ele chega, vocês estão juntos, estão usando um anel de compromisso, né? Quando é que casa? Em geral, o mais assustado é o homem, né? Quando essa pergunta é feita, o homem... Não, vocês não estão pensando em casar, não? Não. Estão juntos por quê? Porque o que é que a nossa era produziu? Namoros recreativos. A gente criou esse instituto, essa Corban, eu vou explicar isso semana que vem, para permitir que crianças tenham direitos que elas não têm até que elas sejam casadas. De modo que, se você for perguntar a boa parte dos jovens das igrejas quais são os objetivos que eles têm nos relacionamentos, na minoria dos casos eles vão responder essas coisas. Eles vão responder aquelas ali. Por que você está junto dessa pessoa? Porque eu me sinto bem perto dela, que eu acho ela bonita, que eu acho ele bonito. E essas coisas, meus irmãos, eu não estou dizendo que são desimportantes, mas elas se tornaram o centro das afetividades da modernidade. É um namoro recreativo, é basicamente uma brincadeira que nós criamos para crianças um pouco mais crescidas. Então eu quero trabalhar hoje 3 princípios, portanto, que nós podemos aplicar ao namoro, ou ao relacionamento pré-marital. E o primeiro desses princípios é a parentalidade. Pode passar, Lucas. O primeiro desses princípios é a parentalidade. Ficou um pouco cortado ali, mas o que é que significa isso? Basicamente, nós percebemos ao lermos a Bíblia que as Escrituras, está sempre se referindo ao casamento como um ato celebrado pelos pais. Durante toda a Escritura, em geral, na grande maioria das vezes, a Bíblia sempre fala do casamento como um ato celebrado pelos pais dos nubentes. Eu só consigo me lembrar de 2 ocasiões onde a Bíblia se refere ao casamento como um ato celebrado pelos nubentes. Valdeci ou Caio lembrar de mais algum, pode me corrigir. Mas Malaquias fala sobre isso, mas ele está se referindo ao segundo casamento. Quando homens estavam deixando a sua esposa para se casar com mulheres que não criam no Deus de Israel. E a segunda passagem é em 1 Coríntios 7, quando também Paulo está falando do segundo casamento. Ou seja, se um homem deixasse a sua mulher, essa mulher era livre para casar-se de novo. Só esses 2 textos tratam o casamento nessa ideia. E em ambos os casos, está tratando do segundo casamento. Mas, de maneira geral, o primeiro casamento, o casamento da juventude, ele é sempre tratado nas Escrituras como um ato dos pais. Você vai encontrar isso nos patriarcas, você vai encontrar isso em todo o Antigo Testamento, você vai encontrar isso até mesmo no Novo Testamento, essa ideia. Alguns textos, portanto, nos mostram que os pais, eles têm direito de interferência e opinião nesse processo pré-marital. Alguém abra aí para mim, por favor, Êxodo 22, 16 e 17, e outra pessoa, Números 30, 3 a 5. Pode. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. E o pai dela, definitivamente, dar-lhe, pagará o entendimento conforme o dote da filha. No Antigo Testamento, a pena para a fornicação era o casamento, né? A pena, entre aspas, né? Ou seja, o indivíduo que seduzisse uma mulher que estava ainda debaixo da autoridade do pai, ele deveria pagar o dote e casar. Mas o que é que o texto que Socorro leu diz? Que o pai tinha o direito de recusar. O pai tinha o direito, não vai casar com você não. E aí o que acontecia? O indivíduo indenizava o pai. Então é um dos textos que nos mostra que na antiga aliança os pais tinham direito de ingerência sobre os relacionamentos dos filhos que estavam debaixo da sua autoridade. Números 30, 3 a 5.
Então, o texto diz que o foco do texto é sobre uma mulher. Uma mulher poderia fazer um voto, mas se ela estava debaixo da autoridade do pai, o pai poderia dizer, não vai cumprir o voto. Se o pai confirmasse ou se calasse, ela estava obrigada pelo voto. Mas se ele cancelasse o voto, ela não ficava obrigada, ela não pecaria em não cumprir o voto. Então, esses dois textos são alguns dos textos que nos mostram que os pais, eles têm direito de proteger os filhos nessa fase em que eles estão debaixo da sua autoridade. Isso importa em dizer, meus irmãos, que, do ponto de vista bíblico, filhos que estão debaixo da autoridade dos seus pais, que moram com eles, somente podem iniciar relacionamentos com a aprovação destes. Agora, isso não significa dizer que pais podem obrigar os filhos a se casarem ou proibi-los de se casarem com qualquer pessoa. Há alguns textos que nos mostram isso. Alguém abra aí, por favor, em Gênesis 24. E outra pessoa em Mateus 19, 11 e 12. Gênesis 24. Quem achar Gênesis 24, levanta a mão aí para eu saber quem é. Pronto, para ter o Caio. E outra pessoa, Mateus 19, 11 e 12. Caio, versículo 8 primeiro. Essa é a ocasião em que Abraão está pedindo ao seu servo que arrume uma esposa para Isaac. Aí o próprio criado diz, se ela não quiser vir. Aí Abraão responde, se ela não quiser vir, você fica desobrigado. Verso 19 agora. Acho que eu errei a referência. 58. Isso. Então veja, quem perguntou isso foi Labão. Rebeca vivia debaixo da autoridade do seu irmão mais velho, que era Labão, que era parente de Abraão. Então, Labão pergunta a Rebeca, você quer ir? Então, pais, ou nesse caso aí o tutor de Rebeca, pais ou responsáveis não podem obrigar os filhos a se casarem. Isso importa em nós reconhecermos que a antiga prática do casamento arranjado, ela não encontra amparo bíblico. Pais não podem obrigar os filhos a se casarem. Os antigos acordos que se faziam entre reinos, por exemplo, eles são uma contrariedade à vontade de Deus revelada para o casamento. Mas os pais têm a prerrogativa de protegerem os filhos. Nesse mesmo texto, em que Labão pergunta a Rebeca se ela gostaria de ir, o empregado, o serviçal de Abraão, não inicia a tratativa com Rebeca, inicia com Labão. Ele pergunta primeiro a ele, você permite que ela vá? Quando ele permite, é perguntado a ela. Então é interessante porque no mesmo texto se dá a entender que Abraão obrigou Isaac a se casar, porque o texto não diz que Abraão perguntou a Isaac, né? Você quer que eu arrume ou não? Mas veja que no mesmo texto, Labão pergunta a Rebeca. Veja que se fosse da vontade de Deus que pais arranjassem casamento para os filhos, provavelmente os dois teriam sido obrigados a isso, ou se fosse para algum ficar livre para escolher, seria muito provavelmente o homem, que sempre teve mais liberdade do que a mulher, especialmente no Oriente Antigo. Além disso, Isaac ele ocupou uma posição sui generis na história. A promessa para Abraão era que da descendência de Abraão, Deus suscitaria um grande povo. Então Isaac não tinha opção, né? Isaac tinha que casar, porque ele precisava suscitar descendência para Abraão para que se cumprisse a promessa. Então o texto não significa que pais podem obrigar os filhos a se casarem, mas os pais, os responsáveis, eles têm direito bíblico a protegerem os filhos de relacionamentos que eles entendam não serem convenientes, enquanto os filhos permaneçam debaixo da sua autoridade. É por isso que quando a Bíblia fala do segundo casamento, ela já não apresenta essa ideia. Ela já fala que o indivíduo se casa. Por quê? Porque ele não está mais debaixo da autoridade do pai. Ele saiu quando ele casou pela primeira vez. Mateus 19, 11 e 12.
e a outros aqueles mesmos que fizeram isso, por causa do reino dos céus. Quem há para admitir, admita. Esse é um texto em que Jesus está tratando sobre o divórcio, e aí quando ele fala sobre as exigências do casamento, olha, o homem que se separa da sua esposa, não sendo por motivo de relação sexual ilícita e casa com outra, comete adultério. Aí os discípulos, se for assim, Senhor, melhor não casar. Ele diz, é algo interessante. E ele vai dizer que nem todos de fato são chamados para isso, porque alguns foram feitos eunucos e alguns se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. O que Jesus está dizendo é que nem todas as pessoas foram chamadas para casar. Algumas pessoas foram chamadas com o dom do celibato. Algumas pessoas têm o dom do celibato. Em geral, geralmente, essas pessoas se dedicam de maneira mais afincada, com mais afinco, ao trabalho do reino dos céus, ao trabalho da igreja. Agora, como é que a pessoa percebe, como é que nós sabemos se uma pessoa tem o dom do celibato ou não? Só ela pode dizer. É ela que vai sentir isso, é o Espírito Santo que vai lhe mostrar isso. Por isso, pais não podem obrigar os filhos a se casar, porque existe a possibilidade, inclusive, que o seu filho seja alguém com o dom do celibato. Essa é uma outra questão, irmãos, que mesmo na igreja nós não compreendemos isso. Vejam, eu vou falar de algumas coisas aqui, mas mesmo na igreja nós vemos algumas práticas do tipo, o menino vai crescendo, tem 12, 13 anos, mesmo na igreja, sempre acontece de alguém chegar, e aí? E as namoradas? Você vai ficar sozinho no salão? Tal. Mas a Bíblia diz que há pessoas que podem ter sido chamadas para o celibato. Mas nós criamos na nossa mente assim que você não pode ficar sozinho. Você tem que achar alguém. Se você ficou sozinho, você ficou para titia. É meio que uma derrota. A nossa cultura entende assim. Você não casar. A Bíblia não apresenta essa visão. A Bíblia nos diz que há pessoas que foram chamadas para o celibato. E essa é uma das razões pelas quais os pais não podem obrigar os filhos a se casarem. Mas eles têm direito de proteção sobre os seus filhos. Então, isso nos mostra, meus irmãos, que os pais, está dito aí no slide, eles são personagens centrais na figura do namoro. Eles não podem obrigar os filhos a se casarem com quem quer que seja, mas eles são personagens centrais. Em tempos antigos, não era raro que o cortejo iniciasse com um jantar que era encomendado pelos pais das duas famílias. E se você pegar os convites de casamento mais antigos, hoje está se perdendo essa cultura, você ainda vai ver isso. Como era um convite de casamento mais antigo, aqui no interior? Você abria, em cima tinha o nome de quem? Dos pais. Eles, pronto. Quem é que convida? Os pais. Podia até ser o noivo e a noiva que estava pagando tudo mesmo, mas simbolicamente, quem é que convida? Os pais. Lutero tem um livro escrito sobre essa questão, por isso que eu coloquei o nome dele aí, e o título do livro é o seguinte. Esse é o título do livro. Os pais não podem obrigar os filhos a se casarem, nem os filhos podem se casar sem o consentimento dos pais. O título do livro, né? Está quase uma página. E tem algumas questões muito específicas que ele trata no livro, eu não necessariamente concordo com todas, mas eu entendo que é bem por aí. Sabe? A nossa cultura tenta nos ensinar de outra forma. A gente cresceu com o conto de Romeu e Julieta, né? Que é um casal que ambos desobedecem às ordens dos seus pais. As famílias proíbem, erradamente, sim, mas as famílias proíbem, eles rompem com as suas famílias e iniciam um relacionamento clandestino. Só que qual é o final de Romeu e Julieta? Ambos se matam. Ambos se matam. E curiosamente, meus irmãos, fazendo algo até trágico aí, a nossa sociedade é bastante disso. Nós nos esquecemos da figura dos pais no namoro, e exatamente por isso, porque os nossos jovens, os jovens do nosso mundo, esqueceram disso, eles têm se matado. Vejam, eu quero colocar dois extremos aqui para vocês compararem. Um é o extremo antigo, quando os pais obrigavam os filhos a se casarem. A Bíblia apoia isso? Não. A Bíblia não diz que isso é correto. Esse é um extremo. O outro extremo é o extremo que nós temos hoje. A coisa se inverteu. Hoje não é mais o pai que obriga o filho, é o filho que obriga o pai. Os filhos escolhem os seus parceiros sem muitas vezes nem consultar os pais, e o pai é obrigado a aceitar. Agora,
Antigamente você tinha o pai escolhendo, errado, não está certo. Mas você tinha um homem experiente que, presumivelmente, quer o melhor para o seu filho, escolhendo um noivo, uma noiva. Eu não estou apoiando isso, mas eu estou dizendo que era assim. Hoje você tem um jovem de 15, 16, 17 escolhendo só, julgando pela sua própria juventude e obrigando seu pai. Qual dos dois é mais errado? Qual dos dois pode causar mais dano? O antigo ou o novo? Novo. Nenhuma das duas soluções é correta, mas eu penso que a solução correta é: os filhos não podem ser obrigados a se relacionar com ninguém, mas eles não deveriam fazer isso sem a assistência dos pais. Você que é homem solteiro, você não pode iniciar um relacionamento com uma menina sem falar com o pai dela. Veja, as feministas podem espernear o quanto for, mas toda mulher foi criada por Deus para estar debaixo da autoridade de alguém a vida inteira. Primeiro do pai, depois do esposo. Isso não significa que ela vai ser pisada, vai ser humilhada, nada disso. Mas se você quer iniciar um namoro, um relacionamento, você tem que entender que aquela menina está debaixo da autoridade de alguém. E você não pode romper com aquela autoridade, você não pode desafiar aquele homem, você não pode tomar aquilo que está debaixo da autoridade dele sem falar com ele. O que é que aconteceria se um dia eu me levantasse da minha cama e fosse na garagem pegar o carro para dirigir e meu carro não está lá? Aí eu fico doido, ando para um lado para o outro, cadê meu carro, não sei o quê, vou ligar para a Polícia Civil. Daqui a pouco, com meia hora, o portão se abre. Entra um camarada. Um camarada está dentro do meu carro, estaciona o carro, sai, me entrega a chave. Presbítero, obrigado aí. O que é que se faz com um cabo desse? Você pegou meu carro sem a minha autorização. Mas veja, nós não permitiríamos isso com o nosso carro, mas há homens que permitem isso com as suas filhas. Nós temos que levar todo o pensamento cativo a Cristo. Então, o primeiro princípio é a parentalidade. O segundo é a confessionalidade. Ou seja, os relacionamentos pré-maritais devem ser confessionais. Isso é verdade especialmente para os cristãos, né? Ou seja, as Escrituras sempre mostram que a preparação para o casamento exige que o pretendente do servo de Deus seja alguém que confesse a mesma fé. Alguns textos mostram isso. Vamos abrir aí em 1 Coríntios 7, 39. Outra pessoa em 2 Coríntios 6, 14. E outra pessoa em Juízes 14, de 1 a 3. Primeira Coríntios 7, 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Somente no Senhor. Então, é o texto que eu mencionei, que Paulo está tratando sobre a situação da pessoa que é abandonada, e Paulo vai dizer que ela fica livre para se casar, mas somente no Senhor, ou seja, somente com alguém que professe a mesma fé. 2 Coríntios 6, 14. Mais uma vez, Paulo tratando da mesma questão, inclusive para a mesma igreja. Não vos ponhais em julgo desigual. É interessante que Paulo está tomando aqui uma imagem do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento usou essa expressão para regular a questão da carga dos bois, não é isso? Então, pode ser que eu estou tendo uma falha aqui agora, mas Caio pode me ajudar. Salvo engano, a lei determinava que não se deveriam colocar uma carga desigual para dois animais. Isso. Não se deveria colocar dois animais diferentes para puxar o mesmo móvel, né? Porque isso provocaria um jugo desigual. Um dos animais carregaria maior peso, faria maior esforço, até pelo tamanho dos animais, do que o outro. E é interessante que Paulo toma a mesma imagem para aplicá-la agora no Novo Testamento ao casamento chamado de misto, entre um crente e um descrente.
Porque ele causa o mesmo efeito que o jugo desigual no reino animal causa. Um dos dois vai sofrer muito mais do que o outro. E é interessante isso, porque no casamento cristão, entre duas pessoas que creem em Cristo, que estão caminhando o caminho do Evangelho, há dificuldades, há tempestades, sem dúvida alguma. Mas o que acontece? Os dois carregam juntos. Não há jugo desigual. Os dois se ajudam, os dois carregam e passam por tudo. No casamento chamado de misto desigual, há um jugo desigual. Você vai carregar sozinho. As suas crises de fé você vai carregar só. Os dilemas da igreja você vai carregar só. Você vai para a igreja só. Por isso a Bíblia nos orienta a não buscarmos o jugo desigual. Juízes 14, de 1 a 3. Esse é o texto aí em que Sansão, texto conhecido inclusive, é o texto em que Sansão chega para os seus pais e revela o seu desejo de se casar com uma mulher. Né? Percebam que Sansão diz, tomai-ma por esposa. Ou seja, ele pediu aos seus pais que tomassem aquela mulher por sua esposa. Veja que o princípio anterior está presente aqui. Mesmo Sansão fazendo algo errado, aquele princípio está presente aqui. Ele procura a opinião e a ajuda naquele processo dos seus pais. Mesmo ele sendo homem. Mesmo ele sendo homem, ele busca a orientação dos seus pais, mesmo para fazer uma coisa errada. Mas é interessante que os pais questionam Sansão, né? Porque aquela mulher com a qual ele desejava se casar era uma filisteia. Não era de Israel. Não era da comunidade da aliança. E aí os pais dizem, olha, não tem mulheres em Israel para você buscar uma esposa e tal. E isso é o que chama a atenção. Qual é a resposta de Sansão? Ele diz, toma-me esta, porque só desta me agrado. E aqui nós temos uma das grandes respostas pelas quais não só esse princípio da confessionalidade, mas tantos outros, não têm sido observados mesmo na igreja. É porque nós colocamos os desejos humanos na frente da vontade de Deus. Sansão quis casar-se com alguém que não confessava a mesma fé, porque ele colocou na frente o seu agrado. E é exatamente isso que a cultura do nosso tempo tenta nos mostrar, que a coisa mais importante do casamento, do relacionamento, é o amor. E não é. E eu não estou dizendo com isso que casamento não deve ter amor. A Bíblia diz que tem que ter. Mas a base do casamento, de qualquer relacionamento, é a aliança. Porque antes que nós amássemos a Deus, Ele nos amou primeiro e fez conosco uma aliança. A base do casamento não é o sentimento, mas é a aliança. Porque se a base do relacionamento é o gostar, é a atração física, o que é que acontece quando isso passa? Se a base do seu relacionamento é porque você se dá bem com aquela menina, o que é que acontece quando você conhecer alguém com quem você se dá mais bem? Se a base do relacionamento é a atração física, o que é que acontece quando você encontra um rapaz que é mais bonito? Percebem? Como a cultura colocou coisas na nossa mente que são absolutamente contrárias ao que a palavra de Deus nos diz. Agora, veja, quando nós obedecemos a Deus, quando nós seguimos o que Ele diz, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Não é isso que o salmista diz? Que Ele satisfará os desejos do nosso coração. O texto de Gênesis 24 mostra isso. Porque no finalzinho do capítulo, quando Isaac vê Rebeca, o texto diz que ele a amou. Ele amou Rebeca. Deus colocou amor no seu coração, a ponto de que, em capítulos posteriores, a Bíblia vai descrever o casamento de Isaac e Rebeca como sendo um enlace bastante amoroso. Depois você confira lá.
No sentido de que havia grande amor entre eles, grande intimidade entre eles. Mas o que foi colocado na frente? A aliança. Abraão colocou em primeiro lugar a aliança e não o sentimento. O que foi que Abraão disse quando o servo disse, olha, o que é que eu faço se ela não quiser vir? Se a mulher não quiser vir para cá, o que é que eu faço? Resposta de Abraão, você fica desobrigado do seu compromisso, mas de maneira nenhuma faças o meu filho voltar para lá. Por quê? Porque era lá que Abraão morava e foi de lá que Deus o chamou para uma terra que ele haveria de mostrar. O que Abraão estava dizendo é, em hipótese alguma o meu filho vai regressar à antiga vida de incredulidade que ele tinha. Como? Casando-se com alguma mulher que não conhecia o Senhor. O que é que foi colocado em primeiro lugar? A aliança. E porque eles honraram a aliança, Deus lhes providenciou tudo mais. Veja, irmãos, por que é que nós não obedecemos a Deus? Em essência, porque nós não confiamos nele o suficiente. Não tem outra resposta. Nós não somos totalmente fiéis a Deus porque nós não confiamos nele totalmente. Agora, um outro exemplo que a Bíblia nos traz é Juízes 21. Eu não vou ler esse texto, mas é um momento em que o povo de Israel teve que lidar com uma situação bastante complicada. Houve uma guerra em Israel e a tribo de Benjamim não mandou soldados. Eles não contribuíram com a sua parcela do exército. E então os homens de Israel prometeram que não dariam as suas filhas em casamento aos homens de Benjamim. E aí depois de um tempo eles percebem que a tribo de Benjamim ia desaparecer por causa disso. E eles precisaram resolver esse problema. E o texto lá de Juízes 21 vai dizer que eles, para não descumprir o voto, eles precisaram fazer um estratagema. Eles descobriram uma cidade onde os homens não tinham ido à guerra também, uma outra cidade chamada Tabes-Gileade, salvo engano é esse o nome. E eles foram lá e raptaram mulheres daquela cidade e entregaram aos homens de Benjamim. Isso aparentemente não tem nada a ver, mas o que é que eu quero destacar? É que mesmo nessa situação, em nenhuma hipótese, as tribos de Israel cogitaram a possibilidade de se casarem com mulheres de outra nação. Eles acharam um jeito lá, mas não cederam talvez até a necessidade de providenciarem descendência através de casamentos mistos. Agora, mais do que simples identidade doutrinária, o namoro deve ser balizado pelo critério da virtude espiritual. Alguém abra aí, por favor, em Provérbios 14, 26. Outra pessoa em Provérbios 31, 10. Outra pessoa em Provérbios 7, 24 a 27. No temor do Senhor tem um homem forte amparo e ser refúgio para os seus filhos. Veja que, portanto, o autor sábio está advertindo as mulheres quanto a qual o marido que elas devem buscar. Deve ser alguém que tenha o temor do Senhor, porque isso vai ser um refúgio para os seus futuros filhos. Quer que seus filhos vivam bem, quer que eles tenham paz, procure alguém que tenha o temor do Senhor. Não basta ser crente nominal, é alguém que tem o temor do Senhor, que teme de fato a Deus. Provérbios 31, verso 10. Leia o versículo 30 agora, Socorro, por favor. Isso. É interessante que esse é um texto em que, de fato, um homem está sendo instruído quanto a qual mulher ele deve escolher para sua esposa. A mãe do rei Lemuel está instruindo ele sobre que mulher ele deve buscar. Ele diz, olha, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede de finas joias. Ou seja, qual deveria ser a mulher que ele deveria buscar? Uma mulher virtuosa, com virtudes. Por quê? Porque a graça e a formosura se esvaem. É isso que ele vai dizer no versículo 30. Ele vai descrever o perfil dessa mulher. Ela trabalha, ela é organizada. E veja, isso redunda em honra para o homem. Quando o homem de Deus, meu jovem, você quer
solteiro. Se você buscar uma mulher virtuosa, você vai ser honrado. Porque o texto diz que o homem que se casa com uma mulher virtuosa é respeitado entre os anciãos de Israel. Diz no texto. Então isso vai redundar aí bem para você mesmo. Se você buscar somente a formosura, a graça, os encantos, se você se levar pela sua juventude, pelos enganos da sua pouca idade, lá na frente você vai chorar. Mas se você ouvir os seus pais e seguir o ensinamento das Escrituras, ajudado pela liderança da igreja, você vai encontrar uma mulher virtuosa e você vai ser honrado lá na frente. Por isso. Provérbios também nos adverte quanto aos perigos dos encantos da juventude. Provérbios 7, 24 a 27. O autor está advertindo o homem de Deus contra os perigos que ele chama aí da mulher adúltera. É interessante, quando ele traça o perfil dela, ela é uma mulher que se adorna bastante. O texto vai dizer que a sua cama é cheirosa, ela perfuma a cama dela. Quer dizer, ela tem atributos, mas o seu caminho é de morte, ele vai dizer aí. As suas veredas são de morte. Então, Provérbios nos adverte quanto a isso, quanto ao perigo de jovens serem iludidos, encantados pela simples beleza física. Eu não estou dizendo que isso não é importante, certo? Que a pessoa procure se cuidar, procure ser minimamente apresentável, né? Isso tem a sua importância, obviamente. Até porque o casamento é feito disso também. Mas isso não é o carro-chefe. Isso não é o carro-chefe. Tem uma história, eu ouvi essa história ontem. Paul Washer contando numa palestra que ele fez no Peru. Ele disse que há uma tribo na África em que ainda hoje você tem que pagar o dote para casar com a menina. E o dote máximo são 8 vacas. Isso é o máximo, o máximo que você pode pagar por uma mulher. É claro que isso é errado, né, gente? Eu não estou dizendo que isso é certo. São 8 vacas. E aí disse que tinha um homem lá que tinha uma filha. Assim, se alguém desse uma galinha, ele já estava feliz, já, né? Um sapo. Porque, né? Ele achava que tinha outras que valiam mais vacas, né? Mas aí disse que chegou um camarada lá, eu quero casar com um dos seus filhos. Ele disse, qual? Só aquela ali, aquele que ele... Quanto é que você vai pagar? 8 vacas. Você é doido, é? Pagar 8 vacas? Por que você vai pagar 8 vacas? Porque eu quero ter uma mulher de 8 vacas. Você veja, meus irmãos, que não é a beleza física que faz as coisas, mas é o compromisso, é a beleza do compromisso fundado na aliança com Deus. Você é uma mulher de 8 vacas, viu, irmão? Só para você saber. Não é a beleza física, meus irmãos, o carro-chefe das coisas, mas é a aliança que nós precisamos ter com Deus. E Ele vai honrar tudo isso. Em terceiro e último lugar, a Bíblia nos apresenta o princípio da maturidade. Por fim, uma cosmovisão bíblica do namoro mostra que somente pessoas verdadeiramente adultas podem iniciar um processo de preparação para o casamento mediante um relacionamento com alguém do sexo oposto. Então, eu falei no começo que a nossa cultura tentou nos convencer, e nos convenceu, muitos de nós, talvez todos nós, até bem pouco tempo, de que é correto ou de que é normal que adolescentes, que praticamente crianças já iniciem uma vida de namoro, né? Mas a Bíblia vai nos mostrar que, na verdade, isso é algo reservado para os adultos. Muito embora a Bíblia não a Bíblia não defina uma idade onde isso deve começar, mas ela nos dá um princípio. Provérbios 24, 27. Alguém abra aí, por favor. Apronta a tua lavoura no campo, depois você pensa em edificar uma casa. A figura de edificar uma casa aí é exatamente
a figura do casamento. Lembra o que é que casamento significa? Terreno com casa. Só que a Bíblia diz que primeiro o que é que você tem que fazer? O terreno, comprar o terreno. Porque é no terreno que você vai edificar a sua lavoura. Ou seja, você vai arrumar um modo de se sustentar. Isso é especialmente verdade para os homens. Biblicamente, meus irmãos, um homem só deveria pensar nesses assuntos, iniciar um relacionamento quando ele ou tem condições de providenciar o sustento para uma família, ou está muito perto disso. Então veja, qual é a idade de se namorar? A Bíblia não diz. E se eu disser que tem uma idade X, eu estou sendo legalista. Não tem. Mas ela dá um princípio. É quando você tem, no mínimo, uma expectativa de ter um trabalho, uma renda e condições de sustentar uma casa. É por isso que os cortejos antigos eram rápidos. Porque já começava, quando começava, o indivíduo já tinha um emprego. Mas nos nossos tempos, o que é que acontece? O indivíduo começa a namorar, ele não tem nem perspectiva do que é que ele vai fazer da vida dele. E aí o namoro... Oi? Tem nem o Mobral. Ele não tem nem perspectiva do que é que ele vai fazer. E aí o namoro se estende por 7, 8, 10 anos em alguns casos. E percebam como até mesmo nós da igreja sucumbimos a essa cultura. De muitas vezes incentivarmos crianças a já começarem a pensar nessas coisas. Eu vou até trazer uma palavra mais pastoral aqui para os irmãos. Mas nenhum de nós, meus irmãos, que somos cristãos, deveríamos fazer qualquer tipo de brincadeira em relação a esse assunto com crianças. Porque a Bíblia estabelece esse princípio. Não é idade de criança pensar nisso, chegar para a criança pequena e as namoradas na escola. Não. Faz a tua lavoura primeiro. Sabe, desculpa a força da expressão, mas a nossa cultura tem prostituído crianças. Não só literalmente, como acontece, a gente sabe que tem, mas mentalmente. Aí você vai ter menino de 13, 14 anos, que há tempos atrás, o que era que um menino de 13, 14 anos pensava? Jogar bola. E nada mais. Era a vida dele. Era perder a cabeça dos dedos na rua, jogando bola. Hoje em dia, o que é que meninos de 13, 14 anos pensam? Namorada. Mas veja, ao mesmo tempo que eles pensam nisso, eles não pensam nas responsabilidades que isso implica. Vocês percebem como a nossa cultura inverteu as coisas? Há um outro texto que nos traz esse princípio, que é Cantares 3:5. Alguém abra aí, por favor. Não desperteis o amor até que este o queira. Interessante é que é uma noiva que está dizendo isso para as mulheres que em Israel que aprontavam a corte da noiva até o matrimônio. E ela está dizendo, olha, conjuro-vos, não despertem o amor até que este o queira. Por quê, meus irmãos? Porque o amor, nesse sentido, o amor marital é um chamado, é um ministério, e você deve sentir o ministério internamente. Pensem como o ministério pastoral, o ministério do presbítero, do pastor, do bispo. Não é ele que se unge, não é ele que escolhe ser, mas ele é chamado para ser. Ninguém acossa o indivíduo para ser pastor, mas ele sente o chamado para ser. O casamento é muito semelhante. Nós não devemos querer apressar as coisas, ajeitar as coisas, providenciar as coisas, não. A Bíblia diz que Deus nos dá enquanto nós dormimos. Se ele chamou o jovem, a jovem para o casamento, se ele confiou a ele esse ministério, se ele não deu àquele rapaz, àquela moça, o dom do celibato, ele vai providenciar. O nosso trabalho, como diz a música antiga, é descansar. É por isso, meus irmãos, que eu particularmente, eu não gosto muito dessa coisa de ajeitado. Sabe? Ficar meio que brincadeirinha com duas pessoas, o famoso cortar a jaca, né? Eu particularmente eu não gosto muito dessas coisas, porque eu não digo que quem faz por maldade ou que está querendo prejudicar, mas muitas vezes a gente não atenta para essas coisas. De que a gente não deve apressar as coisas. Sabe, as gerações anteriores a nós tratavam esse assunto com muita solenidade. Os puritanos, se você for ler, eles tratavam esse assunto com muita solenidade. Nós é que tornamos a coisa muito jocosa muitas vezes.
A gente é que brinca muito com o assunto, um assunto que, na verdade, é sério. Então a Bíblia coloca esse princípio da maturidade. É algo reservado aos adultos. É algo reservado a um homem de fato. E veja que não é um homem no sentido simplesmente biológico, mas homem no sentido moral. Você pode ser um homem barbado, mas não ter os atributos morais de um homem. O relacionamento para com uma mulher, especialmente falando para os homens aí, é para um homem de verdade. E é interessante, meus irmãos, que eu vou até comentar uma coisa aqui. É pelo fato de nós não sermos muito ensinados sobre esse assunto e de nós termos crescido, a nossa geração um pouco mais velha, já casados, por a gente ter crescido aprendendo outras coisas que a gente sofre. Eu casei com 23 anos, relativamente jovem, mas muitas coisas relacionadas à masculinidade bíblica eu vim aprender quando eu já era casado. Só que eu deveria ter aprendido antes. E qual é a função de um pai em relação ao seu filho? É ensiná-lo a ser um homem, porque cedo ele vai ter condições de tratar bem e ser um homem de verdade para com a sua esposa. Hoje nós sofremos porque lá atrás a gente não aprendeu, não sabia, não tinha quem ensinava talvez, ou simplesmente desobedeceu. E a gente tem que correr atrás do prejuízo. Entende? Sabe, isso é algo muito sério, irmãos. Nós temos que formar homens na igreja. Porque esses homens vão casar com as filhas de Deus. Eu vou até fazer uma pergunta aqui para os pais de filhas. Não precisa responder, mas só uma pergunta retórica. Se quiser responder também. Mas quem é pai de menina aí? O que é que você faria se alguém fizesse algum mal para a sua filha? Machucar... Olha, Tobias já fez assim, né? Mas o que é que você faria? Pense aí. Igno, Caio, até mesmo Valdeci. O que é que você faria? Talvez mataria mesmo, né? Só que veja só. Só para concluir, irmãos. Se nós ficaríamos revoltados se alguém fizesse um dano a uma filha nossa, o que é que Deus não sente em relação às filhas dele? Veja, se eu ficaria revoltado, não tenho filha, mas se eu ficaria revoltado, se alguém fizesse um dano, causasse um mal a uma filha minha, como Deus se sente se eu, como marido, fizer um dano a uma filha dele? Percebe o que é o casamento? É para um homem, não é para moleque. Desculpa a expressão. Não é para menino, é para homem. Que vai liderar, mas vai cuidar, vai servir. Para gente séria, que vai ensinar a palavra de Deus em casa. Então, meus irmãos, namoro ou cortejo, não importa o que você chame, é para pessoas adultas, é para pessoas maduras. A puberdade não é um sinal de que você já pode namorar. É um sinal dado por Deus de que está na hora de você se preparar para ser um homem, uma mulher e estar pronto daqui a alguns anos para se casar. Esse é um sinal que Deus dá de que é momento de começar a deixar as coisas de criança e começar a se tornar um homem. Para terminar, irmãos, 10h35. O que é que nós devemos fazer? Eu falei algumas coisas aqui que talvez possam ter chocado alguns de vocês. É possível que alguns de vocês não tenham concordado com tudo que eu falei. Vocês possivelmente ainda vão maturar algumas coisas. Mas o que é que nós devemos fazer? Sendo muito sincero, eu não obedeci todas essas coisas durante a minha vida pré-marital. Na verdade, a minoria delas. Mas o que é que se faz? O que é que nós devemos fazer diante disso? Presbítero, eu fiz errado, minha vida, graças a Deus, Deus abençoou, mas eu conduzi de uma maneira errada, porque eu não sabia, porque eu não fui instruído. O que é que se deve fazer? Bom, eu penso que o Salmo 78, versos 5 a 8, nos responde. Abra lá nesse texto. Salmo 78, versos de 5 a 8. Salmo 78, 5 a 8. Diz o seguinte: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos.
E que, preste atenção, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Veja que o clamor de Asaf, o salmista aqui, é que os homens e as mulheres de Israel deveriam ensinar a lei aos seus filhos para que as gerações seguintes fossem menos desobedientes do que a deles. E eu acredito que é bastante isso. Ainda que você seja casado, tal, a gente precisa tomar consciência dessas coisas para ensinar às próximas gerações, a fim de que elas não cometam os mesmos erros que eventualmente nós cometemos. Nós recebemos uma herança da geração anterior muito errada em relação a esse assunto. E provavelmente nós vamos passar algumas coisas ainda erradas. Mas a próxima geração vai fazer a mesma coisa. Vai receber aquilo que na verdade não estava totalmente correto e vai ensinar da maneira correta a próxima geração para que ela seja mais fiel, mais obediente. E irmãos, realmente finalizando agora, eu tenho acompanhado muitos jovens da igreja, certo? Solteiros. Eu não posso falar por todos, porque eu não estou acompanhando todos, mas aqueles que eu tenho acompanhado mais de perto, eles têm buscado muito seguir isso aqui. Eles têm buscado muito adquirir essa cosmovisão mais responsável, mais adulta, mais séria, sabe? Tem buscado esperar em Deus, buscar de Deus a orientação em relação à continuidade das suas vidas. E o que é que nós precisamos ser, os adultos, em relação a esses jovens? Nós temos que ser incentivadores desse tipo de atitude. Nós temos que ser pessoas que incentivam isso, que ensinam os nossos jovens não a buscarem pela sua força conseguirem os seus objetivos, mas a esperarem em Deus, a saberem que em Cristo eles obterão toda a satisfação e todo o amor que eles precisam e que no tempo correto Deus lhes irá mostrar o caminho correto. Ia falar socorro? Não? Eu penso muito que é isso que nós temos que fazer. Tem uma música da Aline Barros bem antiga que falava sobre essa temática de namoro precoce e um dos versos diz isso, que Cristo providencia todo o amor que você precisa. E é bastante isso que nós temos que fazer. Mostrar a centralidade de Cristo na vida deles, para que de Cristo eles recebam toda a orientação de que eles necessitam. Amém, irmãos? Amém. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então vamos orar? Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós te pedimos que a Tua palavra, Senhor, a Tua lei não nos seja demasiado pesada, Senhor. Pedimos que de fato, o Senhor amance o nosso coração, as nossas mentes, a fim de que, de fato, deixemos toda a altivez que se levanta contra o Senhor e, de fato, levemos cativo a Cristo todo o pensamento, a fim de que te glorifiquemos mais pelas nossas vidas, a fim de que vivamos vidas que glorifiquem mais o Teu nome, que zelem mais, ó Deus, pela santidade das nossas vidas e que o Senhor seja mais e mais agradado através do nosso proceder. Em nome de Jesus. Amém.